Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao canal. Continue, por favor, fazendo seus comentários. Coloque o que você acha, o que você pensa, como isso está te ajudando, se outras pessoas também estão sendo alcançadas, se a sua igreja está crescendo, tá? Vai ser muito importante seus comentários aqui. E não esqueça, ó, o sininho, ativar a notificação, o seu like, vai ser muito importante para o canal, para a glória de Deus, para que a palavra do Senhor continue se espalhando, tá? Seja um colaborador, não precisa pagar, porque esse canal é de graça, você não paga nada. E, inclusive, quero falar um pouco sobre isso. Aquela frase que a gente já ouviu muitas vezes, quando Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então, esse canal é gratuito, para edificação, para ensino, para crescimento seu, de sua igreja, de seus pequenos grupos, enfim. Espero que isso de alguma maneira contribua, porque é para o reino de Deus. Não é para nenhuma denominação religiosa, nem mesmo para uma religião específica, mas para que a palavra do Senhor, ela possa alcançar com entendimento, com esclarecimento, muitos corações para a glória dele. Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos para darem de graça o que eles receberam de graça. E a gente entende hoje que as coisas de Deus, as coisas espirituais, não devem ser negociadas, a gente não deve vender coisas, né, espirituais. A gente sabe que, infelizmente, a igreja no passado, lá bem no passado, cresceu por conta de venda de indulgências, entre outras coisas. Eu sei que existem hoje práticas muito semelhantes ao que começou aquela igreja que foi derivada dos apóstolos, mas não foi a dos apóstolos, ou seja, os apóstolos não ensinaram aquelas coisas. Muita coisa não foi ensinada pelos apóstolos. Veio por desvios ao longo dos séculos e muitas inovações foram colocadas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar somente que hoje existem práticas muito parecidas com aquelas em que se vendiam coisas, né? Lugar no céu, por meio de concessão de terras, e hoje, através de carnê, através de sua contribuição, seu depósito, tem igreja que já tem lá um programa da TV ou no YouTube, que embaixo vai passar ali uma série de contas para você fazer a sua contribuição. Agora, deixa eu dizer uma coisa, que é o propósito desse vídeo aqui, tá? A gente precisa entender em quais circunstâncias Jesus disse aquilo. E para isso, como sempre, é preciso ler o texto da Bíblia. Quero ler com você. A princípio, nós vamos ler Mateus capítulo 10. Aqui, Jesus chama 12 discípulos. Lembra que Jesus escolheu 12? Ele tinha vários discípulos, mas em um momento particular, ele chamou 12. Ele escolheu 12 e deu o nome de apóstolos. E isso você vai ver aqui, ó. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aí ele vai dar o nome de todos os 12 e ele manda eles em uma missão. 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, a sacola, para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E aí, em seguida, ele dá várias instruções. Então, em que circunstâncias Jesus falou para os seus discípulos para dar de graça o que receberam de graça? Assim como eu falo no vídeo, em que Jesus disse que eles não deveriam se preocupar com o que haveriam de falar, porque o Espírito Santo ministraria na hora o que dizer. Já expliquei em outro vídeo que essa fala de Jesus tinha um contexto que não era um contexto de você ter um seminário, uma pregação, um evangelismo, algo antecipadamente programado, e você não se preparar e deixar para, na hora, o Espírito falar. Já expliquei no vídeo. Não é isso que Jesus fala. Por isso que é importante você ler aqui o contexto. Jesus estava falando da missão dos apóstolos e que, em algumas circunstâncias, eles poderiam ser presos,
ser perseguidos, ser confrontados, e naquele momento do confronto, eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo daria a eles boca e sabedoria. É nessa circunstância que Jesus fala, e não na circunstância de você não se preparar e fazer de improviso. Já falei sobre isso naquele vídeo. Então, voltando a esse princípio de interpretação do texto, que é analisar o seu contexto, lendo todo o texto, preferência o capítulo todo, se tiver capítulos anteriores, ler também para entender o desenrolar da história, para fazer a aplicação. A gente não pode pegar versículo solto e já querer aplicar sem ir para o contexto. Então, em que circunstâncias Jesus estava falando para eles, para dar de graça o que eles receberam de graça? Jesus estava falando com eles. E Jesus preparou eles, ensinou, fez muitas coisas como seu rabi, como seu mestre. Ele ensinou aos seus discípulos muitas coisas e preparou eles para essa missão de evangelizar. E quando eles fossem evangelizar, eles não deveriam cobrar nada, nem mesmo eles mesmos levar riquezas, né, algumas coisas valiosas pelo caminho, porque eles iam passar por lugares. Vamos entender que há uma situação aqui, viu, gente? Há um contexto. Jesus está falando para eles que iam enfrentar algumas coisas naquele lugar, naquela região. Então, eles não deveriam levar nada de valioso, mas somente levar a palavra no coração e nos lábios. Eles deveriam estar preparados para isso. Nessa situação, eles não deveriam levar nada. Não deveriam cobrar nada de quem fosse receber a palavra de Deus. E, inclusive, aqui, nessas instruções, ele diz para não andar de casa em casa. Ele fala, não andeis de casa em casa. Não se aplica a crítica àquele grupo que nós conhecemos hoje, que vai de 2 em 2, batendo nas portas. A essa recomendação de Jesus, de não andar de casa em casa, a gente tem que entender também o contexto histórico. Quando os discípulos saíam, eles se hospedavam em uma casa e comiam e bebiam do que lhes oferecia. Por isso que Jesus aqui fala, digno é o operário do seu alimento. O evangelista, o discípulo, iria se hospedar numa casa. Quando chegasse, ele dava a paz. Né? Shalom. Dava a paz do Senhor para aquela família. Se aquela família acolhesse, eles ficavam naquela casa como o seu ponto de partida para ir anunciar. Então eles se hospedavam, comiam e bebiam do que ofereciam, saíam para fazer as missões de evangelizar, de ensinar e pregar, e ao final do dia voltavam para aquela casa. É nesse sentido que Jesus disse, não andem de casa em casa. Então, tudo tem que ser percebido à luz do contexto. E é nesse momento que Jesus vai dar as instruções dizendo a eles, para não cobrar o que eles receberam de graça. Agora, vamos imaginar uma situação hipotética, irmãos. Imagine que alguém, querendo se capacitar, querendo aprender mais, faz um curso, porque existem coisas que você não aprende somente lendo a Bíblia. Eu acho que a grande maioria dos cristãos já percebeu isso. Inclusive você que está aqui nos acompanhando no canal, vai perceber que você, somente lendo a Bíblia, tem coisas que você não vai entender. Então, suponhamos que uma pessoa, ela investiu, pagou inscrição, pagou mensalidade, onde isso se aplica. Então, assim, uma pessoa investe, ela paga pela inscrição em uma instituição, paga pelo material didático, pode pagar também para se deslocar quando for presencial. Ou seja, há uma série de investimentos aí. Então, se você pensar aí, vamos imaginar, a pessoa está investindo em algo financeiramente. Então, o conhecimento que a pessoa vai adquirir por esse investimento já não se aplica no que Jesus falou. Porque Jesus estava falando para os discípulos que aprenderam dele de forma gratuita e iria evangelizar. E ele disse a essas pessoas, deem de graça que vocês receberem de graça. É outra circunstância. Quem investe para ter mais conhecimento e ser capacitado
para ensinar outras pessoas, ela já não foi de graça mais. Investiu. Você concorda comigo? Agora, suponha que essa pessoa resolva fazer um curso. Eu estou falando daquela pessoa que investiu em um curso formal para se qualificar e ter mais ferramentas, inclusive materiais mesmo, seja físico ou digital, para ministrar aulas, para ministrar conhecimento, para compartilhar. Se essa pessoa faz isso, ela não está ferindo esse princípio. Se ela monta um curso e resolve transmitir aquele conhecimento que ela adquiriu e que não foi de graça, houve investimento, não está ferindo o princípio contido aqui em Mateus 10, 8. Agora, o que é que fere esse princípio? Se você vai evangelizar e cobra para evangelizar, está totalmente errado. Não importa se o que você vai falar na evangelização você aprendeu de um curso que você pagou. Se você vai evangelizar, tem que ser de graça. Tem pessoas que cobram um cachê para ir pregar. Eu não quero dizer o que é certo e o que é errado, porque há uma série de circunstâncias aí. Cada caso é um caso. Tem gente que precisa, por exemplo, de estadia. Alguns irmãos acolhem essa pessoa, então ela não paga hotel. Aí já veja como as circunstâncias podem mudar. Mas isso vai depender muito realmente de cada situação. Supondo que a pessoa vai precisar se hospedar em algum lugar e não tenha nenhum irmão conhecido, ele vai precisar pagar para ficar alojado até o momento ou durante o evento em que ele se deslocou para ir ensinar a palavra, pregar a palavra em um local de reunião. Então houve investimento. Se ele receber somente por esse investimento de hospedagem, locomoção, deslocamento, ele não está pedindo nada para lucrar e enriquecer. É apenas uma ajuda de custo que ele pode receber daquela comunidade ou da casa que vai abrigar o evento. Então, a gente precisa ter cuidado com relação a essa frase de Jesus. Existem coisas que a gente não vai cobrar mesmo. Nós, quando somos chamados, por exemplo, eu e minha esposa, vamos convidados, levamos a palavra e para nós é uma honra. Nós normalmente não recebemos. Mesmo que as pessoas até queiram, como já aconteceu, a gente conversa, explica e deixa claro que o nosso objetivo é o crescimento do reino. A gente não vai pensando em cobrar nem antecipadamente, dizendo valor, nada disso, estipulando valor, não. Nosso desejo é contribuir para o reino de Deus. E eu sei que outras pessoas fazem a mesma coisa também. Nós não somos especiais por fazer isso. Muitos outros irmãos fazem isso, inclusive convidados que vêm à nossa congregação, vêm ao nosso local de reunião quando tem evento, vêm, ministram, contribuem e não cobram nada. Então, esse princípio de graça receber e de graça dar, a gente precisa entender muito bem as diferentes nuances das circunstâncias envolvidas. Se você faz um investimento para adquirir conhecimento com o fim de transmitir mais conhecimento para outras pessoas, se você monta um curso e você cobra um valor que seja irrisório, para mim, não fere esse princípio. Não fere esse princípio. Porque o que Jesus está falando foi naquela circunstância de você receber de graça. Agora, sim, se um conhecimento, por exemplo, um conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, de hermenêutica, de história, de linguística, se todos esses conhecimentos, essas disciplinas que você aprende numa faculdade, se Deus tivesse um download para você, tudo isso, vindo do céu para sua cabeça de graça, aí não justificaria você cobrar um curso, porque você recebeu direto do céu, de graça. Mas eu, particularmente, não acredito que isso aconteça, de alguém receber todos esses conhecimentos ministrados em uma instituição, direto do céu, de graça. Geralmente é investimento, é tempo, é dedicação, é persistência, é vontade mesmo de chegar até o final. Algumas pessoas acabam desistindo. Nós tivemos colegas que desistiram.
Mas essas são as duas diferentes circunstâncias. Uma coisa é o que Jesus ministrou para os discípulos, de forma gratuita, é claro, e privilegiada, porque eles receberam diretamente do Mestre. Outra coisa é a gente receber, por exemplo, um insight, uma inspiração, uma revelação de um texto bíblico. A gente está lendo e de repente pensou, puxa, esse texto aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é você ter conhecimento formal de algumas disciplinas que vão enriquecer o seu conhecimento e vão capacitar para ministrar. Então, espero que você analise essas coisas todas antes de dizer a frase de graça recebeste, de graça dai. Agora, existe uma crítica feita por Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala do caráter do ministério dele. Está na segunda carta aos Coríntios 2, do 14 a 17. Ele diz, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós, ele está falando dos apóstolos, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas que é idôneo. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Em outra tradução, vai dizer, não somos como muitos mercadejadores da palavra de Deus. Aqueles que mercadejam, aqueles que negociam, aqueles que querem ganhar, lucrar. Ele diz que nós não somos. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Você falando de Cristo como se estivesse falando do próprio Deus, na presença de Deus. Então, falamos de Cristo na presença de Deus com sinceridade. Falamos de Cristo como se estivesse falando do próprio Deus. Então, quando falamos de Cristo na presença de Deus com sinceridade, nos afastamos desse perigo, dessa tentação e desse mal, desse câncer que, infelizmente, se infiltrou em muitas igrejas em que muitos estão mercadejando a palavra de Deus. Então, Paulo diz que ele não era, que os apóstolos não eram mercadejadores da palavra. Então, essa crítica é muito válida para nossos dias, em que algumas pessoas são... Lembra daquela passagem de Jesus fala do ladrão, dos salteadores, dos mercenários? João 10. Pois é, infelizmente hoje existem muitos mercenários que querem ganhar dinheiro às custas da palavra de Deus. E isso é criticado e deve continuar sendo criticado. Mas a frase de Jesus precisa ser vista com mais cuidado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e continue conosco para mais vídeos, para mais edificação e para que Deus continue sendo sempre glorificado. Amém.